Boa tarde, este é o Eclésia, quinta-feira santa, o dia em que a Igreja inicia o Tríduo Pascal. O dia de hoje recorda a instituição da Eucaristia. Pela análise bíblica e poética de José Tolentino Mendonça, tentamos entender a centralidade e a importância do ambiente da refeição na vida de Jesus. A Igreja Católica inaugura o Tríduo Pascal com a celebração da missa vespertina da Ceia do Senhor. O ato litúrgico evoca a reunião dos apóstolos com Jesus para celebrarem a ceia evocativa da refeição que os judeus tomaram nas vésperas da sua saída do Egito, na iminência da sua libertação. Este momento anuncia agora a nova libertação que Cristo representa e está prestes a concretizar na sua paixão e morte na cruz. Esta ceia é um primeiro momento dos episódios que se seguirão e que a Igreja assinala nestes dias. Uma vez mais, a mesa da refeição é lugar para a pedagogia da fé, em que Jesus, depois de se apresentar como servo, reparte o pão e o vinho como comunhão no seu próprio corpo e sangue. O grande símbolo cristão é a Eucaristia, uma ação que se desenrola em torno da mesa. Nela se centram grande parte das narrativas dos Evangelhos. A mesa é a estrutura comunitária por excelência em todas as culturas. A mesa é um símbolo transversal. Na mesa nós experimentamos a intimidade, experimentamos como a relação flui, experimentamos a vizinhança. E não é por acaso que a mensagem cristã se vai alojar nessa plataforma de intimidade que é a própria mesa. E que o grande símbolo cristão, que começa com a última ceia e é a Eucaristia, é alguma coisa que se faz à volta da mesa. Porque à mesa nós alimentamo-nos do mesmo alimento, mas sobretudo, e é essa a força da mesa, nós alimentamo-nos uns dos outros. Somos alimento uns dos outros. E nesse sentido, Jesus dá-se como alimento e nós, a intimidade que vivemos com Ele é uma intimidade que nos constrói. Jesus rompe com os formalismos. Ele não faz acepção de pessoas. Todos têm lugar à sua mesa, mesmo aqueles com fraca reputação social. Isso é muito curioso, porque o cristianismo é a única religião onde se pode comer de tudo com todos. A mesa cristã é uma mesa aberta, inclusiva, não há restrições. E o alimento, nós não temos restrições de tipo alimentar. Mesmo agora na Quaresma, nós temos a abstinência em relação à carne, mas é uma situação pontual e com uma razão ascética, para implicar um esforço interior de abnegação. Porque verdadeiramente nós podemos comer de tudo. E isso mostra como Jesus fez da mesa o grande ícone do reino de Deus e da proposta que Jesus faz do reino. O reino é como uma grande mesa para a qual todos estão convidados a participar. Quem segue a lei do amor acede ao banquete. Não se pede a condição social ou o estatuto diante dos homens. No reino dos céus, o acesso depende apenas do coração puro. É verdade que à mesa eles deviam comer pão, cordeiro, as ervas amargas, deviam beber vinho e água, mas o principal alimento era o encontro. É muito interessante nós olharmos para os Evangelhos, porque eles narram, sobretudo, histórias de encontro. E a pecadora que atravessa a hostilidade dos fariseus para chegar a Jesus, ou os publicanos e pecadores que comiam com ele e faziam perguntar, mas quem é este que come com os pecadores? Mostram bem como Jesus privilegia o encontro, privilegia a relação como lugar onde a fé é possível. Para nós a fé não é uma verdade abstrata, não é um conjunto de fórmulas, não é simplesmente um credo. A fé é uma verdade praticada no interior de um encontro dinâmico de descoberta em que a nossa humanidade é abraçada por Jesus, é colocada aos ombros e nós percebemos que ela é salva,
que ela é renovada por Ele. Cristo é também o que rompe com protocolos da mesa. E a mesa da refeição é ainda hoje dos poucos lugares onde subsiste ainda uma certa ritualidade. Por exemplo, à nossa mesa não se senta qualquer pessoa. E quando nós estamos em família, o pai tem um lugar, a mãe tem um lugar, há uma distribuição dos lugares, há aquele que serve primeiro e aquele que fica para o fim. Digamos, é uma ritualidade, se calhar a única ritualidade que nós mantemos. Ora, é belo ver que Jesus rompe com a ritualidade estabelecida e inscreve uma nova ritualidade, em que os últimos serão os primeiros, em que há espaço para todos, em que aquele que quer ser o primeiro é aquele que vai lavar os pés e fazer os ritos de hospitalidade. Digamos que Jesus funda um novo protocolo de mesa, digamos que não é apenas um protocolo para observar a refeição, mas que no fundo Jesus funda uma nova qualidade de relação entre os homens. Quinta-feira Santa interpela-nos a ser servos, desafia-nos à humildade. Na ceia e na mesa presidida por Jesus, vemos que também nós temos lugar. Basta aderir à Boa Nova. Esta é a ceia da nova libertação, já não apenas dos judeus, mas da universalidade dos povos. Com este momento, Jesus inscreve na história o gesto novo de Deus. E nós vemos nas diversas situações, à mesa, em casa, mas também na sinagoga e também no templo, como Jesus rompe com as ideias feitas, com o mundo de aparência, com o sistema fechado, que excluía o irmão e estreitava a imagem de Deus. O grande problema dos sistemas é que empobrecem Deus, diminuem. E Jesus devolve uma imagem de Deus que é uma imagem ampla, que faz justiça ao amor de Deus, à sua misericórdia. Um exemplo para lá do templo é o próprio discurso. O discurso religioso tem uma grande tendência a se tornar estreito, a se tornar monocórdico e empalidecido. Jesus fala uma linguagem religiosa aberta. Jesus não fala à maneira moralista. Jesus conta histórias, conta parábolas. E nesse sentido, fala de Deus de uma forma poética, de uma forma que dá a ver Deus para lá dos nossos preconceitos, das nossas limitações, dos obstáculos que a gente coloca. Digamos, é assim um Jesus inaugurador de pontes, um Jesus grande intérprete da largueza de Deus, um Jesus que nos diz, como disse a Pedro, faz-te ao largo, aquele Jesus que os Evangelhos nos narram. Nesta porta de entrada, nutrido pascal e nos próximos dias em que a liturgia nos confronta com os acontecimentos da paixão e morte de Cristo, saibamos ler as mensagens de vida e façamos também a nossa Páscoa interior, que nos levará a uma nova vida como crentes e como mulheres e homens apostados num mundo melhor. Neste dia em que se faz memória da instituição da Eucaristia, damos a conhecer os mistérios da missa. Um auto sacramental de Pedro Caldeirão de la Barca, numa reposição feita pelo Grupo Teatro do Ourives. Antes de mais nada, eu gostaria de saber qual é o verdadeiro significado da missa que me leva todos os domingos à igreja. Muito bem. Mas por que te interessa tanto saber o que é a missa? De um lado, a ignorância ávida de conhecimento e de curiosidade sobre o significado e os gestos que se fazem na Eucaristia. Do outro, a sabedoria que, através de imagens, mostra à ignorância o verdadeiro significado da missa. Pois por imagens eu te mostrarei. Não tudo, mas grande parte. A ignorância somos um pouco todos nós, não é? No sentido de que muitas vezes participamos em cerimónias ou estamos inseridos num ambiente cultural, não é? Mesmo quem não é cristão, enfim, mas vive numa sociedade cristã, enfim, com simbologias, com momentos litúrgicos próprios, não é? Mas às vezes não sabe o porquê, qual a razão de ser, qual o significado, não é? E muitas vezes acontece isso.
E a ignorância é justamente essa pessoa que entra, que vai muitas vezes, enfim, ela coloca-se na posição de que vai todos os domingos à missa, mas que gostava de saber o significado, a razão de ser das coisas, qual a simbologia. Então surge outra personagem, que é a sabedoria, e que no fundo lhe vai desvendando e revelando, e são elas as duas, no fundo, que vão acompanhar toda a peça e que nos vão, no fundo, explicando, não é? A razão de ser todas as coisas, porque todas as coisas têm uma razão de ser, não estão por acaso. No decorrer desta peça do século XVII, o espectador é convidado a perceber a história do cristianismo. Desde Adão, o primeiro homem, a Moisés, passando por João Batista até à figura principal, que é Jesus. Com que beleza e com que doçura ecoam. Não os conheces, mas que estás bastante habituado a ouvi-los. É o Glória que na missa o sacerdote entoa logo depois do Kyrie. Mas quem continua a missa agora que Adão e Moisés desapareceram? Quem, senão o próprio Jesus Cristo? Ele substitui a lei física de Adão pela lei escrita de Moisés, pela lei da graça que é a sua mensagem. Permite-nos compreender todos os momentos mais importantes, no fundo toda a simbologia dos gestos, da construção da própria missa. Portanto, permite-nos acompanhar e compreender o significado. E, de certa forma, nos mistérios da missa percebemos que a missa é quase a história, no fundo, da humanidade do cristianismo. E, portanto, temos o percurso de quase toda a história, no fundo, da humanidade, do cristianismo. E este convite a nos sentarmos todos ao redor da mesma mesa, não é? E comungarmos esta beleza, no fundo, da criação. Os Mistérios da Missa de Pedro Calderón de la Barca, um ato sacramental que há 300 anos representava uma festa de rua interpretada no Dia do Corpo de Deus. É hoje uma adaptação feita pelo Teatro do Orives, um grupo de teatro constituído exclusivamente para este espetáculo, que nasceu na Diocese de Setúbal, à sombra da Associação Val d'Acor. Escolhemos o nome de Orives, não é, como homenagem a João Paulo II e à peça mais conhecida dele, que é a Loja do Orives, justamente porque achamos que este Orives é o tipo de trabalho que nós queremos fazer, ou seja, trabalhar estes metais preciosos, não é, como são também a palavra, as pessoas, os gestos, as relações entre nós, com esta delicadeza, com esta atenção, como o Orives faz. E agora a ignorância que conhece o significado da missa, lembra-te sempre da última bênção que ninguém deverá esquecer. Eis terminada a missa. Obra que Adão começou, continuada pelas mãos fiéis de Moisés, cumprida na morte de Cristo e terminada no juízo final. Eis revelado o mistério no coração de todos. É uma referência internacional em relações humanas e comunicação interpessoal. Há mais de 35 anos que o padre jesuíta Alberto Brito dedica grande parte do seu ministério a ouvir, falar e amar. Uma experiência que chega agora em livro, em jeito de pergunta-resposta. A jornalista Laurinda Alves foi até Bruxelas, onde o atual provincial da Companhia de Jesus tem dirigido a pastoral dos jesuítas junto das instituições europeias. O livro é o resultado de vários dias de entrevista. Hoje, no programa Eclésia, Laurinda Alves e o padre Alberto Brito continuam a conversa. Padre Alberto, está contente com o livro? Estou bastante contente. É sempre um imprevisto e uma aventura, um desafio. Qual é que eu gosto de desafios? Mas foi giro, não foi, fazer o livro? Foi difícil aquela semana para si. Eu percebi que durante 5 dias, 5 horas de gravação, com aquela intensidade, e o padre Alberto que não diz uma palha, é tudo se aproveita. Foi difícil, não foi? Eu para lhe poupar o trabalho. Não foi, mas é uma sistematização. Não, isto só se consegue fazer assim porque ando há 35 anos nesta guerra. Percebe? Há 35 anos de atividade em curso. Fiz a conta outro dia, eu tenho um caderno diário.
367 cursos de Relações Humanas que dei em 35 anos. Mas mesmo assim, resumir nos ambientes isso... mais diversos, desde estudantes a profissionais, ou um hospital, ou no Centro de Estudos Judiciários. Nos vários ministérios e a gente habitua-se e vai falando, e eu sou um verbomotor, eu penso falando. Sim. Então, se tiver assim um bocado para passear, ainda melhor. Um verbomotor é muito bom. Eu ia ser peripatético. Mas o que me impressionou foi isso, é que tantos cursos, em tantas realidades e com tanta matéria, porque a substância deste livro é uma matéria vastíssima e está sempre a abrir portas, e o Padre Alberto conseguiu sempre ordenar as suas ideias e sistematizar o seu pensamento, e nós gravámos, não é? E está aqui que não me deixa mentir, ainda por cima é padre, gravámos, transcrevemos e depois, como diz e bem, penteámos o texto, não foi? Depois foi só pentear, fazer umas operações de penteado. Não, mas a síntese, dizia o Platão, não é? A síntese é uma ave que levanta voo ao cair da tarde. Para se fazer a síntese é preciso dar muito daqui e da lá. Não. Estas sínteses assim feitas, carregar no botão e aparecer na pantalha, isso não é nada. É balofo, e assim como vem também rapidamente se vai. Pois é. Agora há sínteses amassadas e com tempo para levedar, e depois para ir ao forno, e depois para tirar e para servir. Só se consegue servir aquilo que primeiro se amassou, interiorizou, e depois as coisas saem com um bocado de descontração e estupidez natural, saem. Eu estou radiante com este livro, e sobretudo, sabe o que é que eu gosto neste livro? Gosto que é um livro que toca muitos universos, muitas pessoas, não tem nada de confessional, é um livro que é para crentes, não crentes, descrentes, duvidosos, céticos, sobretudo é um livro que nos toca, e acho que é um livro que vai buscar também muito do impacto que tiveram as suas entrevistas na revista X. É um livro que vai tocar estas pessoas que gostam de ter uma perspectiva construtiva sobre a vida e sobre as relações, e que têm a noção de que a relação se constrói com o diálogo, e isso ficou muito, muito evidente. E acho que está muito bonito do ponto de vista estético, isso não nos coube a nós, mas de facto tivemos imensa sorte. Acho que a Leia, a Margarida Rolo, a Maria João, o Lourenço fizeram um trabalho absolutamente extraordinário. É um objeto bonito. O livro acaba por sair como fruto dessa experiência, e não só nas ações de formação, nestas atividades, mas milhares de horas que passei a ouvir pessoas, que é uma escola de vida incrível. Sim, incrível. Acredito. Eu tenho um apreço, eu ia dizer quase uma devoção, ouvindo certas pessoas, quase que me dá vontade de me pôr joelhos e de tirar o chapéu, a ver as pessoas como põem as questões em cima da mesa, como as equacionam, como tentam encontrar uma solução, uma saída, como tentam ultrapassar esta situação, os recursos que vão, os raciocínios que fazem a abertura, a honestidade. Porque uma coisa é uma pessoa pensar sobre uma realidade, outra coisa é estar aberta a ela. Pensar sobre si mesmo é uma coisa, estar aberto a si mesmo é outra coisa. É daí que vem muitas páginas deste nosso livro. Então de onde é que havia de ser? Isto não cai assim de céu aos tribunais. Mas, Padre Alberto, há tantas pessoas Por isso é que eu digo que escutaram a escola de vida, como haverá poucas, não sei, sabe? Mas há tantas pessoas que, querendo fazer esse exercício, e até abrindo o coração a ele, não conseguem. Há pessoas que não conseguem pedir a ajuda de outros, porque acham que primeiro não querem incomodar, não querem pesar, a vida está difícil, agora ainda vou sobrecarregar os outros com os meus problemas. Mas isto é um problema. Essa razão, não quero incomodar, é o que se diz da boca para fora. Não, mas no fundo também não me quero incomodar a mim. Pois, também pode ser isso. Claro, eu só conheço pessoas que preferem não se incomodar, dizem que não querem incomodar os outros, mas também não se querem incomodar a si. Põem um paninho quente ali, tomam uma anestesiazinha acolá, desviam a bola para canto acolá e tal, e vão desviando e tal. Na altura é mais cómodo, mas a média ou a longa distância vejo essas pessoas quesilentas, amarguradas, avinagradas, vinagrentas, vinagrosas, tristes, oprimidas, torturadas. E vejo outras pessoas que, ainda que seja incómodo, que me importa a mim, mas é isto, dão lugar à verdade, primeiro lugar à verdade e à vida e àquilo que... Às vezes isto dá-lhe um certo trabalho, dá-lhe que fazer. Mas a média ou longa distância vejo essas pessoas desanuviadas, contentes, satisfeitas, realizadas, amadurecidas, felizes, livres. A verdade é a única realidade que liberta uma pessoa, o resto é bastante conversa, sabe? E é uma frase... Agora, cada um faz isso ao seu modo. A frase que define o nosso livro, que é a compreensão é a única força de mudança. Eu adoro essa frase
E adoro essa explicação de que as pessoas só mudam quando se sentem compreendidas. Isso é uma frase sua, neste uma grande trabalho frase. de verdade, se as pessoas se sentem compreendidas, não etiquetadas, não apontadas com o dedo, não julgadas, não, mas compreendidas, se sentem compreendidas, mudam. Pois é. E ninguém muda a ninguém. Só a compreensão é que muda. A compreensão é a força da mudança. Claro. Tenho consciência de que isto é um primeiro livro para dar balanço e para lhe dar gás a outros livros que tem que fazer sozinhos e que sozinho é que nós precisamos imenso deles. Vontade não me falta. Tempo. E espero ter mais determinação. Não sei quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Telefone que eu faço aquele papel, eu vou lá gravar e vai? Eu vou lá gravar, Está mas depois a fica viajar seu. muito? Fica seu. Estou disposto, é dispostíssimo. Não, tenho ideia para 2 ou 3 mais. Ideia, uma matéria-prima mais ou menos amassada também já. Bom. Mas eu escrever sozinho custa-me um bocado, mas se tenho pessoas da minha frente e começo a falar, consigo manter a linha de pensamento. Já houve alguns artistas que me foram gravando e depois em cima eu posso escrever e depois e modificar e reescrevo. Conversas entre 2 grandes comunicadores que se juntaram para escrever o livro Ouvir, Falar e Amar. Foi este o Eclésia. Voltamos amanhã por volta da mesma hora. Até lá, este programa ficará disponível em agência.eclésia.pt, o portal que acompanha a par e passo toda a atualidade informativa da Igreja Católica. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser.